Não seria incrível poder se antecipar às tendências do mercado e já adaptar o seu negócio? Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder no Instituto Elpo, mestre em gestão estratégica e estou aqui para te ajudar a aprender mais sobre gestão de verdade para o seu negócio. Então já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Na descrição eu vou deixar o link das nossas outras redes, para caso você queira acompanhar ainda mais conteúdos de gestão. Sem mais recados, bora lá? Por conta do meu mestrado, eu comecei a pesquisar mais e isso é um hábito que eu mantive até hoje. E essa questão de pesquisar, encontrar padrões, entender ali o fio condutor das coisas que eu utilizei no mestrado, me fez continuar acompanhando o que está acontecendo no mundo, mas também nos negócios, principalmente aqui no Brasil, para a gente poder entender algumas tendências de gestão que estão rolando por aí. Algumas dessas tendências, elas levam alguns anos ali maturando, surgindo, até que do nada, absolutamente todo mundo está usando, e aí você percebe que se você não usar isso no seu negócio, você vai ficar para trás. Você se vê naquela necessidade de implementar o mais rápido possível, de sair correndo para você não perder esse timing do mercado, para você não ficar com o seu negócio para trás, para não parecer que o seu negócio não está no mesmo patamar que todos os outros negócios do mercado. E aí depois você vai enfrentando problemas, porque você fez essa implementação rápido demais e você não previu que isso já estava acontecendo. Enquanto seus concorrentes, muitas vezes, eles já estavam de olho nessas tendências e foram implementando elas aos poucos. E uma primeira tendência, que ela surgiu de uma forma explosiva e todo mundo foi obrigado a simplesmente implementar ela, foi a questão do home office, do trabalho remoto. Essa é uma tendência que ela não surgiu por conta da pandemia. Ela já existia lá em 2014. Eu já vi ela acontecendo, os primeiros testes em empresas de tecnologia, principalmente para lidar com desenvolvedores que eram PJs. Então, essas empresas queriam manter esses desenvolvedores e elas ali trabalhavam com essas flexibilizações, às vezes contratando desenvolvedores que eram de outros estados, mas que tinham uma qualificação excelente. Então, para não perder essa oportunidade, essas empresas já tinham essa cultura do remoto. Então, eu, por exemplo, peguei um setor de P&D, onde eu estava estruturando o trabalho a ser realizado, e isso eu já fui fazendo de forma que qualquer pessoa do time, onde quer que estivesse, pudesse ter acesso às mesmas informações. Então, mesmo com parte do time presencial, a gente fazia todas as nossas reuniões de forma online, já na cultura do remoto. Só que a maioria dos negócios, a maioria das empresas não estava sabendo dessa tendência. Então, quando veio a pandemia, teve uma implementação muito rápida e não conseguiu adaptar a própria cultura a esse novo ambiente, essa nova forma de trabalho, que exige alguns desafios para você continuar mantendo a sua cultura forte. Então, essas empresas acabaram implementando o trabalho remoto por conta da pandemia, sem nenhum planejamento, sem nenhum cuidado, sem nem entender o como fazer isso, o que que é essa cultura do remoto. Então, isso foi tão rápido que muitas empresas, até hoje, elas ainda enfrentam dificuldades culturais, dificuldades que estão ali relacionadas até aos seus resultados, a manter time, a esse time trabalhar junto. Então, esses problemas vêm muito dessa falta de atenção a uma tendência que já existia muito tempo antes. Ao mesmo tempo que, por conta de estar todo mundo indo para o remoto, todo mundo indo para um digital, surgiram muitos negócios digitais durante a pandemia. E esses negócios surgiram com a promessa do digital, de que era fácil, era rápido, de que você não precisava de muita coisa, que bastava você ter um produto e fazer um lançamento. Só que a grande pegadinha
Isso eu já falei quando eu entrei no digital lá em 2019. Em algum momento essas empresas vão perceber que são empresas e como empresas elas necessitam de uma estrutura de empresa. Só que aí essas empresas entraram nisso e agora que esses negócios digitais cresceram e perceberam que não deveriam ter crescido para estruturar, mas deveriam ter estruturado para crescer, que começa a vir os desafios e começa a vir a conscientização da importância da gestão, da importância de ter uma estrutura como qualquer outra empresa. E a maioria dos desafios, desperdícios que enfrentaram, não precisavam ter enfrentado. Se tivessem lá desde o começo tido essa conscientização de que não é simplesmente abrir um perfil no Instagram, fazer conteúdos, criar um produto e vender esse produto. Existe uma base por trás disso tudo. E essa é uma tendência que lá em 2019 eu já falava. As empresas elas ainda vão chegar um momento que elas vão se conscientizar de que são empresas. Negócios digitais são negócios, acima de qualquer coisa. E é por isso que outra tendência, além da tendência do remoto que já estava prevista, uma outra tendência agora é esse retrocesso de alguns negócios digitais de simplesmente acharem que não dá de ter uma empresa remota e estarem indo justamente para modelos tradicionais, empresa física, CLT, bater ponto. E, inclusive, sair um pouco dessa área de apenas educação, apenas vender o conhecimento, para adentrar um pouco mais na área de prestação de serviços, com consultorias, por exemplo, para outras empresas e outros negócios. E aí, esse caminho inverso de sair do remoto, começar a voltar para o presencial, é algo que já foi muito falado em 2025 por conta de empresas como Itaú, Nubank, que foram empresas que ali começaram esse movimento de sair do remoto e ir para modalidades híbridas, com mais vezes na semana na empresa, ou até um retorno total do presencial, porque acaba sendo para empresas que não conseguem ter este planejamento, essa organização, mais fácil de manter a cultura. Então perceba, remoto já era uma tendência, mas pegou muita gente de surpresa. E agora a gente tem essa tendência desse retrocesso, esse retorno ao presencial por muitas empresas, essa valorização finalmente, depois de 6 anos, quase 7, da gestão de que negócios digitais são negócios e precisam ter uma estrutura de negócio. E um ponto muito importante, gestão de verdade, que é o que eu falo, não é vou ensinar gestão do comercial, vou ensinar gestão de marketing, vou ensinar gestão de produtos. Não, é a gestão toda, é a gestão inteira. Essas são pedaços de gestões, pedaços de áreas. Você também tem que ter, mas se você não tem a gestão de verdade do seu negócio, cada uma dessas gestões pode estar puxando sua empresa como um cabo de guerra para um lado diferente, ao invés delas estarem todas para o mesmo lado. Então, a gente está começando a tendência da valorização da gestão, mas ainda existe muita informação errada e muita gente focando em pedaços, ao invés de olhar o todo do seu negócio. E muitas vezes está focando no pedaço que fulaninho está dizendo que é o que você precisa olhar, e às vezes não era. Então, depois dessa tendência de retrocesso e da valorização da gestão, a gente tem a tendência que não é nenhuma tendência nova, mas é de se olhar para a cultura de um negócio. Cultura não é tema novo, cultura não é tema de preocupação novo, mas em virtude desses outros pontos, a cultura está ganhando ainda mais atenção hoje em dia. Só que apesar de ela ser um assunto que não é tendência no momento, sempre teve em alta, muitas empresas ainda não sabem lidar com a sua cultura, não sabem construir, não sabem fortalecer, não sabem divulgar a sua cultura, ou até ignoram totalmente a cultura. A começar que existe uma diferença muito grande entre a cultura que a empresa fala e a cultura que a empresa faz. E isso é algo que cada vez mais está ficando claro para as pessoas, porque a cultura, ela não é só interna, ela também é expressa externamente através do tom de voz, através dos arquétipos, do posicionamento, do branding. Então essa cultura, ela passa barreiras.
E as pessoas estão percebendo a diferença entre o que a empresa fala no discurso e o que a empresa está de fato executando e fazendo. E as pessoas estão de olho, as pessoas estão cobrando. Porque a cultura é esse DNA do negócio. É o que determina o que a empresa é, como as decisões são tomadas, quem vai ser contratado, como devem ser as atitudes dessas pessoas, como essa empresa se comunica internamente e externamente, como vai ser esse tom de voz, qual vai ser esse arquétipo, qual é esse posicionamento da empresa externamente, em marketing, até as vendas. E até mesmo qual que é esse tom de voz das vendas, se vai ser um tom de voz mais agressivo ou não. A cultura ela envolve valores que têm toda uma base ética que leva a esses valores e como essas decisões são tomadas. E muitas vezes essa cultura começa no fundador, no dono da empresa ou nos sócios. A cultura deles é internalizada dentro da empresa. Como eu sempre falo, você é um reflexo do seu negócio. Por causa disso, você leva o seu jeito de trabalhar e o seu jeito de ver o mundo para o seu negócio, para a sua empresa. Então é um reflexo das suas crenças, dos seus valores, do que você acredita, do que você faz. E a cultura ela vai ganhar cada vez mais valor, porque ela pode destruir um negócio ou fazer até um negócio crescer. Cada vez mais com as redes sociais, esse fácil acesso de informação e as empresas tendo essa necessidade de se posicionarem, cada vez mais as pessoas estão de olho justamente na diferença entre o que é falado e o que é feito. Isso a gente pode ver como os casos que aconteceram em 2025, que eu chamei dos casos dos CEOs influencers, que aconteceu com a Astronomies, aconteceu com a Nestlé, e teve outras empresas, inclusive. Empresas em que pessoas tiveram atitudes consideradas erradas moralmente pela sociedade e a empresa foi ser questionada. Porque essa pessoa agiu de uma forma, às vezes, racista. Isso quer dizer que a empresa é racista? Porque as pessoas se representam a empresa, os líderes se representam a empresa, os donos se representam as empresas. Então, essa é uma outra tendência muito grande. Essa era CEO influencer e essa cobrança das empresas por parte do público. Porque quando o CEO da empresa, que ele é um dos representantes importantes da empresa internamente e externamente, ele atua como um influencer, ele está tanto endossando a empresa, além de estar influenciando a opinião pública sobre o próprio negócio dele. E já tiveram casos em que as empresas se posicionaram de forma estranha, diferente daquilo que elas falavam ou faziam, e sofreram financeiramente com isso. Um dos casos recentes é, por exemplo, a Jaguar, quando fez uma das suas campanhas e atingiu um público totalmente diferente. Teve um outro caso de uma cerveja que eu não vou lembrar qual foi, que também fez uma propaganda que não conversava com o público. Então houve ali uma dicotomia entre o que a empresa faz e fez uma vida toda, uma cultura que ela sempre teve e algo que ela estava falando naquele momento. E as pessoas perceberam, as pessoas boicotaram esses negócios. Por isso que é tão importante essa questão da cultura e ter essa noção da gestão, porque tá tudo amarrado, não tem como ter uma coisa sem a outra. E aí nessa era CEO influencer, onde você como dono do seu negócio, você pode endossar o seu negócio, você pode influenciar a percepção pública, vem aí um peso muito grande, porque as pessoas vão olhar para você e aquilo que você fizer, elas vão se questionar. Isso quer dizer que a empresa compactua com isso? E aí você vai ter que ter mais cuidados quanto àquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, como você está se posicionando, porque você pode acabar destruindo o seu próprio negócio. Um exemplo muito claro de um CEO que faz um trabalho muito bacana como CEO influencer é o CEO da CIMED. O trabalho que ele tem no perfil dele endossa e influencia muito a percepção pública da própria marca dele. E a marca continua cada vez mais em expansão, fechando mais e mais parcerias com empresas grandes. E se a gente for ver, o Elon Musk é outro que está muito ativo em redes sociais, principalmente como o X, antigo Twitter, e que ele também vai nessa onda de endossar e influenciar. Então a gente tem o retrocesso do remoto pro presencial ou híbrido, a gente tem a valorização da gestão, a cultura cada vez mais em alta, principalmente a dicotomia, a diferença entre o que a empresa fala e o que a empresa faz, e a era de CEOs influencers. Tudo isso você já pode estar utilizando hoje no seu negócio, mas de forma organizada, planejada.
E aí me conta, quais dessas tendências você já conhecia e quais que você vai, quem sabe, considerar adotar para o seu negócio? Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão de verdade. E confere na descrição que eu vou deixar os links para as outras redes onde tem ainda mais conteúdos sobre gestão para te ajudar com o seu negócio. Se tiver dúvidas, sugestões, não deixa de me procurar no Instagram que vai estar aqui na descrição. Te vejo na próxima.